Oi, Pipa! Oi! Você pode me contar sobre a história dos índios após a chegada dos europeus no Brasil? Mas é claro! Você sabia que antes da chegada dos europeus no Brasil, os índios tinham boa saúde e qualidade de vida? Não! Eles acreditavam que as doenças eram causadas por feitiços e não morriam por causa de febres, e sim por velhice. Era costume dos indígenas enterrar os corpos de seus próximos e atirar fogo na casa e nos pertences do falecido. Que doideira! Pois é, era uma prática que pertencia à vida ritualística e mágica dessa cultura. Porém, com a chegada dos primeiros viajantes, a boa vida existente da cultura desses povos foi acabando à medida que avançava a ocupação portuguesa. Mas por quê? Bom, o choque cultural entre esses dois povos acabou merecendo destaque nos relatos históricos devido ao impacto que causaram. Um dos principais impactos foi as doenças epidêmicas, uma das principais causas do extermínio de grupos indígenas. Que horror! Pois é, a falta de imunidade dos índios e a concentração dos indígenas em aldeias favoreceu o agravamento de todas as epidemias da época. Mas quais eram essas epidemias? Bom, as epidemias eram mais frequentes nas regiões litorâneas. Em 1551 e 1552, na Bahia, jesuítas relataram sobre morte de índios por gripe e peste, que traziam como sintomas febre alta, convulsões, dor de cabeça e garganta. Já a segunda epidemia de peste foi em 1562, da Bahia ao Rio de Janeiro e São Paulo. O maior número de óbitos ocorridos na segunda epidemia foi registrado na Bahia, e após o surto epidêmico, a fome generalizada resultava em mais mortes. Em 1563, houve uma nova epidemia. Outra? Sim, chamada malária, e foi detectada na Bahia em 1581, a varíola, em Salvador e arredores. Você sabia que no século XVII as doenças continuaram e agora atingiam índios do interior devido à intensiva expansão portuguesa? Não. Alguns padres diziam aos índios que suas terras eram amaldiçoadas, tendo em vista que estavam muito doentes. E tudo isso com o objetivo dos índios abandonarem mais depressa o território para ser conquistado. Que interessante. Tem mais. Nos séculos seguintes, houveram muitos surtos epidêmicos de varíola e sarampo, o que ocasionou muitas revoltas em grupos de indígenas. E como resposta a esses grupos, contaminações criminosas foram efetuadas para contê-los. A prática de extermínio de povos indígenas por meio do contágio também era desejada e recomendada por autoridades locais, acredita? Sério? Bom, Pipa, continuando, o avanço de projetos de colonização em terras indígenas e a instalação de empreendimentos desenvolvimentistas foram o eixo principal que orientou a condução da política indigenista no século XX. A remoção e recolocação compulsória dos povos indígenas continuaram como práticas do governo, e restaram em diversas epidemias e até a extinção de alguns grupos. Poderemos agora ouvir a declaração de Carl Henry, que participou em 1896 da expedição de contato com índios da região do Xingu. Pobre povo, já se pode prever o seu destino. Com a nossa expedição ao Xingu, da qual estamos tão orgulhosos, abriu-se a porta que durante tanto tempo esteve fechada, e acima de tudo, veio como uma onda depois da primeira visita do irmão branco. Fará vir atrás de si uma sequela atrás da outra. Luz, lepra, tuberculose, sarampo, escarlatina, varíola, febre amarela e beriberi. Nossa, parece grave. Pois é, porém, o mais grave ainda estava por vir. Em 1918, a gripe espanhola atingiu indígenas e também a população geral. A ação dessa epidemia foi desoladora, e no mesmo período dela, a tuberculose e o sarampo já fazia mais vítimas índios. Se a varíola foi o grande flagelo dos povos indígenas no Brasil nos séculos XVI e XVII, o sarampo teve uma ação semelhante no século XX. Agora, vamos ouvir a declaração do antropólogo Darcy Ribeiro relatando o primeiro surto da doença varíola no Maranhão em 1950. Estava deserta, e a primeira aldeia que alcançamos, atacados pelo sarampo e por complicações como o terçol, foram levados a tal grau que já não tinham forças para alcançar os extensos roçados que deixaram na aldeia. A fim de conseguir alimento, nem mesmo água podiam buscar. Muito obrigada. Nossa, era grave mesmo, hein? Era muito grave. Porém, a desnutrição também era um dos sintomas de um problema crônico que ameaçava a vida e continuidade de muitos povos indígenas no Brasil, especialmente nas regiões nordeste, centro-oeste e sul do país. E isso é resultado de descaso e omissão do poder público. Agora estaremos conversando com o médico Ubiratã Vieira. Para outras crianças, essas infecções seriam normais. Dizer que os índios não têm defesa é uma mentira. É tudo uma questão de alimentação. Muito obrigada. Obrigada. Bom, Pipa, continuando, no final de 1993, já estávamos alertados sobre a dramática situação do aumento do número de casos de fome e desnutrição entre os povos indígenas. Naquele ano, foram constatados 17.098 índios vítimas de fome somente no Nordeste. Tudo isso? Sim, e em 1998 já chegava a 164 mil.
Em 1996, as doenças causadas pelas condições precárias do meio ambiente cresceram 95%, e as 11 principais doenças que prevaleceram eram doenças respiratórias, as diarreias, as verminoses, as malárias, as cutâneas, a desnutrição, a anemia, a tuberculose e as hipertensivas. E aí, Pipa, você entendeu mesmo? Ah, entendi. Então para finalizar, vou falar. Os altos índices de casos de fome em 1995 e incidência de doenças em 1996, assim como os óbitos daí resultantes, indicam categoricamente que o poder público foi o que mais cometeu agressões contra os povos indígenas. Os atos praticados pelo poder público nos últimos 3 anos foram consignados em mais de 99,8% dos casos de violência contra a pessoa do índio e contra a comunidade indígena. Ah, agora sim eu entendi. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau.